Meus pais compraram uma casa para minha irmã, como presente pelo seu casamento. Certa noite, em um jantar de família, meus pais disseram para mim: sua irmã merece essa casa, já você, merece morar de aluguel pro resto da vida, se quiser algo, se vire para conquistar. Minha irmã riu e completou: é isso, irmã, eu sempre fui melhor do que você, se contente com um pouco. No dia do casamento, meus pais e minha irmã ficaram em choque ao me verem daquele jeito. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu aprendi cedo que o amor, em algumas famílias, não é dividido igualmente, ele é distribuído como prêmio, como moeda, como forma de controle. Cresci dentro de uma casa onde minha irmã era o sol, e eu era a sombra que ninguém percebia. Ela ganhava os parabéns, os presentes, os elogios. Eu ganhava as cobranças, os olhares atravessados e, muitas vezes, o silêncio. Meus pais tinham um talento especial para disfarçar o favoritismo com sorrisos e discursos prontos: cada filha tem seu brilho. Mas era mentira. O brilho da minha irmã era alimentado por eles, como uma vela que nunca apagava. O meu, eu tive que acender sozinha, no escuro. Quando éramos adolescentes, ela era princesa, roupas novas, festa de debutante, viagem para o exterior. Eu? Roupas herdadas, parabéns de canto de boca e um bolo comprado às pressas. Diziam que eu era mais forte, mais pé no chão. Que não precisava de mimos. Só mais tarde entendi que aquilo não era força, era abandono camuflado. Os anos passaram e, à medida que minha irmã crescia, crescia também o pedestal em que meus pais a colocavam. Quando anunciou o noivado, a casa se encheu de sorrisos e planos. Os olhos da minha mãe brilharam como se ela mesma fosse se casar. Meu pai andava com um entusiasmo que eu não via há anos. Eu fui chamada para ajudar na organização da festa, como sempre. Mas nada me prepararia para o jantar que mudaria tudo. Era uma noite comum, mais um daqueles encontros em que fingimos ser uma família feliz. A mesa estava posta, o cheiro da comida no ar, as risadas da minha irmã ecoando. E então, entre uma taça de vinho e outra, minha mãe falou, sem sequer olhar nos meus olhos: compramos uma casa para sua irmã, como presente de casamento. Eu engoli em seco. Não por inveja, mas por tudo que aquilo representava. Uma casa. Um lar. Um sonho. E então, como se quisesse encravar a faca com mais precisão, meu pai completou: sua irmã merece essa casa. Já você, merece morar de aluguel pro resto da vida. Se quiser algo, se vire para conquistar. Minha irmã riu, e com a soberba que sempre a envolveu como perfume caro, disse: é isso, irmã. Eu sempre fui melhor do que você. Se contente com um pouco. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu queria gritar, perguntar o que eu havia feito de tão errado. Mas engoli tudo. Aquela noite, enquanto todos brindavam a felicidade da minha irmã, eu decidi que não me curvaria mais. Eu tinha planos. Sonhos. E mais do que tudo, eu tinha uma força que eles desconheciam. Eles me diminuíram tantas vezes, que esqueceram que era justamente no silêncio que eu crescia. Enquanto minha irmã se achava rainha, eu construía meu reino, peça por peça. Não com holofotes, mas com estratégia. Não com aplausos, mas com esforço. O que meus pais e minha irmã não sabiam, era que o que eu havia conquistado nos últimos anos mudaria tudo. Inclusive o dia do casamento. Eles esperavam que eu fosse apenas mais uma convidada, talvez até uma intrusa. Mas estavam prestes a descobrir quem eu realmente era. E naquele momento, quando todos estivessem rindo, brindando e celebrando o conto de fadas da minha irmã, uma simples frase mudaria tudo. Uma frase que sairia da boca de alguém inesperado. E que deixaria meus pais e minha irmã em choque. E a partir dali, eles se arrependeriam amargamente por terem me subestimado. Nos dias que se seguiram ao jantar, minha presença na casa dos meus pais tornou-se ainda mais invisível. Minha mãe fingia não notar quando eu chegava, e meu pai só falava comigo quando precisava de algum favor prático.
Já minha irmã parecia cada vez mais dona de tudo, da atenção, do afeto, do espaço. Ela passava por mim como quem passa por um móvel esquecido no canto da sala. Faltavam pouco mais de 2 meses para o casamento dela. A casa que havia ganhado já estava mobiliada, decorada com requinte. Vi algumas fotos nas redes sociais. Tapetes persas, lustres brilhantes, poltronas importadas. Tudo bancado pelos meus pais. Eu não sentia inveja, sentia um tipo de indignação silenciosa, aquela que não grita, mas queima. Certo dia, recebi uma mensagem da minha irmã: "Oi, você pode nos ajudar com a montagem das lembrancinhas? Vai ter uma reunião aqui em casa com as madrinhas. Passa aqui depois do trabalho." Nenhum, por favor. Nenhuma pergunta se eu queria. Já era esperado que eu fosse. Fui. Pela última vez com aquela postura de quem abaixa a cabeça. Cheguei na casa nova dela. Era linda, de fato. Muito além do que meus pais um dia puderam oferecer para si mesmos. Eles tinham dado o melhor que tinham, ou que conseguiram financiar, para minha irmã. Enquanto eu observava aquele cenário de novela, ela me recebeu com um sorriso forçado e aquele tom sempre condescendente. "Ah, que bom que você veio. Coloca as caixinhas aqui e começa a dobrar os convites, tá? Aí depois a gente vê como organiza os sachês." Disse ela, como se eu fosse uma funcionária. As outras madrinhas riram discretamente. Sabiam da diferença de tratamento. Algumas até se compadeciam, mas nenhuma dizia uma palavra. Passei 3 horas dobrando papéis dourados com o nome dos noivos em relevo. Ninguém me agradeceu. Quando saí, minha irmã sequer se despediu direito. Na calçada, olhei de novo para casa. Dei um meio sorriso. Vocês vão se lembrar disso, pensei. A vida continuava. No trabalho, eu era reconhecida, ouvida. Tinha meu negócio estável, crescendo, ainda que discretamente. Com esforço e sabedoria, havia conquistado respeito. Mas em casa, eu era só a filha que não merecia nada além de aluguel. Pouco antes do casamento, recebi o convite oficial. Um envelope pesado, com meu nome escrito em letra cursiva. "Convidamos você para a celebração do casamento de nossa querida filha." Aquilo me deu náuseas. Nossa querida filha, como se eu não fosse filha também. Pensei em recusar. Ignorar. Desaparecer por completo. Mas algo em mim dizia que não era hora de sumir. Era hora de aparecer. Em silêncio, aceitei o convite. Minha mãe me ligou dias antes: "Você vai mesmo?" Pensei que não fosse do seu interesse participar, disse, com aquela voz carregada de julgamento. "Eu vou, sim." Respondi firme, sem raiva. Apenas certeza. "Então vê se arruma direito. Vai ser um evento bonito. A gente não quer que nada destoie, entendeu?" Eu quase ri. Que nada destoie. Eu era a própria peça fora do lugar no mundo deles. Mas tudo bem. Já estava acostumada a ser invisível, até a hora certa de ser vista. No dia do casamento, me arrumei com calma. Usei um vestido discreto, mas elegante. Cabelos presos com sofisticação. Sapatos firmes no chão. Olhei para o espelho e senti algo diferente. Paz. Eu sabia que aquele dia não era só da minha irmã. Era, de alguma forma, meu também. Cheguei cedo. O salão era luxuoso. Flores em cascata, trilha sonora suave, garçons indo e vindo com bandejas de prata. A decoração lembrava casamentos de celebridade. Todos estavam nervosos, ajustando os últimos detalhes. Enquanto eu caminhava pelo salão, notei os olhares. Muitos me cumprimentavam por educação, outros apenas fingiam que não me viam. Meus pais estavam perto do altar improvisado. Quando me viram, trocaram olhares entre si. Minha mãe veio em minha direção com um sorrisinho tenso. "Você já está aqui?" "Achei que ia chegar depois." Disse. "Achei melhor vir mais cedo." Respondi. "Bom, só tenta não atrapalhar,
tá? É um dia muito importante para sua irmã. Eu apenas concordei, sem emoção. Queria dizer tantas coisas. Mas aprendi a escolher a hora certa de falar. E essa hora estava se aproximando. Quando a cerimônia começou, me mantive na minha. Silenciosa. Observadora. Ninguém imaginava o que estava por vir. Até que, após os votos e os brindes, algo começou a mudar. Um dos garçons, jovem, gentil, passou perto de mim, olhou com atenção e perguntou: "Você é a dona deste espaço, não é?" Minha irmã, que estava próxima, ouviu. Meu pai também. Todos pararam. E ali, naquele breve momento de surpresa, o jogo começou a virar. O silêncio após a pergunta do garçom foi como um soco no peito de todos que ouviram. Minha irmã ficou imóvel, os olhos arregalados. Meus pais se entreolharam com confusão, como se tivessem ouvido errado. "Dona, do espaço?" Minha irmã repetiu em voz baixa, com um sorriso nervoso. O garçom, inocente e educado, olhou para mim esperando alguma reação. Eu respirei fundo e confirmei, com um aceno leve e um sorriso calmo: "Sim. Sou eu." "Me desculpe", ele continuou, percebendo o mal-estar, "é que meu gerente comentou que a proprietária estaria presente hoje, mas não sabia que era você. Só queria agradecer pessoalmente pela oportunidade de trabalhar aqui. É um lugar incrível." "Fico feliz em ouvir isso", respondi, sem tirar os olhos da minha irmã. Ele se afastou, deixando para trás um rastro de choque e incredulidade. "Isso é piada?" Minha irmã disparou: "Como assim você é a dona?" Antes que eu respondesse, minha mãe se aproximou com passos duros, como se tentasse conter um incêndio. "O que está acontecendo aqui?" "Acontecendo? Nada demais. Só o garçom me reconhecendo como dona do espaço que vocês alugaram para o casamento da queridinha da família", respondi, com serenidade. "Você está mentindo", disse meu pai, com a voz vacilante. "Por que eu mentiria?" perguntei. A essa altura, algumas pessoas próximas começaram a perceber a tensão. Conversas cochichadas, olhares curiosos. Minha irmã me puxou para o lado, tentando disfarçar o escândalo. "Você está querendo aparecer, é isso? Justo no meu casamento?" "Não, irmã. Eu não preciso aparecer. Eu só estou onde sempre estive. No controle da minha própria história. Vocês é que nunca quiseram enxergar." Ela me olhou como se estivesse diante de uma desconhecida. E, de certa forma, estava mesmo. Anos antes, enquanto minha família gastava com festas, viagens e presentes para minha irmã, eu guardava cada centavo que sobrava. Trabalhei em 3 empregos ao mesmo tempo. Fiz cursos, dormi pouco, deixei de sair, de gastar com coisas supérfluas. Economizei com disciplina. E quando tive a chance, comprei aquele espaço. Um salão discreto, bonito, com potencial. Nos primeiros meses, reformei tudo. Cuidei dos detalhes. Investi com sabedoria. Aos poucos, ele se transformou num local disputado. Casamentos, aniversários, formaturas. Ninguém da minha família sabia. Nunca se interessaram pelo que eu fazia. Para eles, eu era só a outra filha. E, ironicamente, quando decidiram escolher um local para o casamento da estrela da família, o destino, ou a justiça, os levou direto ao meu salão. Eles contrataram tudo por meio da administradora que gera os eventos, sem saber que o nome por trás da empresa era o meu. Era quase cômico. Minha mãe tentou contornar a situação. "Tudo bem, mesmo que seja seu, foi coincidência, né? Mas não precisa ficar falando por aí, pode parecer desnecessário." "Desnecessário?" repeti. "Como foi desnecessário vocês me dizerem que eu mereço morar de aluguel pro resto da vida? Ou quando riram da minha cara e disseram que minha irmã sempre foi melhor do que eu?" Os olhos da minha mãe ficaram cheios d'água. Mas não eram lágrimas de empatia. Era orgulho ferido. "Olha o que você está fazendo. Está arruinando o casamento da sua irmã."
Ela disse, tentando me culpar. Eu apenas estou presente. Como vocês me pediram. E agora, estão vendo quem sempre estiveram determinados a ignorar. Minha irmã perdeu a compostura. Com a maquiagem começando a borrar e o rosto em chamas, ela gritou, isso aqui é meu dia. Você está fazendo isso de propósito. Estou apenas sendo eu mesma. A mesma pessoa que vocês disseram que não teria nada. Mas que, por ironia do destino, é dona do lugar onde vocês decidiram celebrar o conto de fadas que criaram para ela. Ela me empurrou, e antes que algo pior acontecesse, alguns convidados intervieram. Um tio nos separou, assustado com a cena. Chega! Vocês estão no meio de um casamento. Meu pai puxou minha mãe para o lado, visivelmente desconcertado. A essa altura, a cerimônia tinha virado um espetáculo paralelo. Os convidados estavam divididos entre o bolo e a briga. Você podia ter evitado tudo isso, ele murmurou para mim, baixo o suficiente para ninguém ouvir, mas alto o bastante para ferir. Vocês podiam ter me respeitado. Uma vez na vida. Voltei ao meu lugar como se nada tivesse acontecido. Alguns convidados vieram até mim. Uns por curiosidade, outros por surpresa sincera. Você é a dona mesmo? Que história maravilhosa, parabéns. Sempre tão quietinha, ninguém imaginava, acho que sua irmã está digerindo até agora. Eu apenas sorria. Ainda não era hora de dizer tudo. Ainda havia mais por vir. O que meus pais e minha irmã não sabiam era que aquela revelação era só o primeiro tijolo do que estava prestes a desmoronar. E o que viria depois deixaria mais do que flores e votos quebrados pelo chão. O resto da cerimônia seguiu como uma tentativa falha de manter as aparências. Minha irmã ainda tentou sorrir para as fotos, posar com o noivo e distribuir simpatia entre os convidados. Mas o olhar dela me encontrava a todo momento, e não era um olhar de raiva apenas, era de medo. Medo de que eu dissesse mais, revelasse tudo. E o que mais apavorava era não saber o que, de fato, eu sabia. Meus pais estavam tensos. Minha mãe, que adorava ser o centro das atenções em qualquer ocasião, agora evitava os olhares. Meu pai, calado, só servia o vinho e fingia que nada tinha acontecido. Mas todos sabiam. O burburinho corria entre as mesas como vento em campo seco. E eu, sentada com postura firme e rosto sereno, observava cada reação. Pela primeira vez, eu não era ignorada, que eu era o centro que eles sempre negaram. No momento do brinde, quando o mestre de cerimônias chamou os pais da noiva para algumas palavras, meu pai se levantou hesitante. A taça tremia em sua mão. Ele começou com frases prontas, tentando resgatar alguma dignidade. Estamos muito felizes por este dia, uma união linda, nossa filha merece tudo de melhor. Mas sua voz falhava. E no meio da fala, sua visão cruzou com a minha. Por um segundo, ele congelou. A taça escorregou levemente da mão, e ele a reposicionou com cuidado. E agradecemos a todos que ajudaram a tornar isso possível. Concluiu, com um tom seco. Minha mãe nem se arriscou a dizer uma palavra. Quando o noivo levantou para agradecer, tentou aliviar o ambiente, o importante é o amor. Hoje celebramos isso. Independente de qualquer coisa, somos todos família. Foi a primeira vez que alguém mencionou família naquela festa sem parecer hipócrita. Depois do brinde, os noivos foram tirando fotos com os convidados. Eu permaneci sentada, observando tudo de longe. Algumas pessoas vieram até mim para parabenizar. Outras me olharam com respeito renovado. Um grupo de primas, que antes mal falavam comigo, elogiou meu vestido, minha postura, minha força. Você sempre foi a mais sensata da família, disse uma delas, meio envergonhada. A gente só percebe tarde demais. Não respondi. Não queria esmolas emocionais agora. Quem não tem coragem de defender alguém injustiçado quando precisa, não tem autoridade para se dizer solidário depois. Fui chamada por uma das cerimonialistas para assinar um documento da equipe de apoio. Quando me conduziu à sala de controle do salão, mostrou-se surpresa ao saber que eu era a proprietária.
Eu nunca imaginei que era você quem estava por trás de tudo isso, sua gestão é impecável. Só ouvimos elogios dos clientes, disse ela, com sinceridade nos olhos. Assinei o papel, agradeci e perguntei casualmente, os noivos já efetuaram o pagamento do evento completo? Ela hesitou, olhando a planilha, ainda não. Fizeram uma entrada, e o restante foi combinado para após o casamento, direto com o nosso setor financeiro. Por quê? Sem problema, respondi com um sorriso leve. Só perguntei por curiosidade. Na verdade, eu já sabia. Mas queria ouvir de outra boca. O que minha família ainda não sabia é que o golpe de superioridade deles seria cobrado com juros. E seria eu quem apresentaria a conta. Enquanto a noite avançava, o desespero de manter a pose aumentava. Minha irmã fazia questão de postar cada detalhe da festa nas redes sociais. Os arranjos. O buffet. As luzes. Mas nenhuma legenda maquiava o incômodo dela quando percebia olhares curiosos sobre mim. Era como se a presença da irmã invisível ofuscasse todo o brilho cuidadosamente construído. O noivo, ao contrário dela, parecia mais calmo. Em certo momento, se aproximou de mim com um sorriso polido. Olha, eu não sabia que o espaço era seu. Se soubesse, teria te agradecido antes. Não havia motivo para saber. Vocês alugaram pela empresa, como qualquer cliente. Ele concordou, constrangido, ainda assim, parabéns. É um lugar incrível. E, sobre o que aconteceu, espero que a festa não tenha sido desagradável para você. Pelo contrário. Está sendo inesquecível. Ele sorriu, meio sem graça, e voltou para junto da noiva. Minha irmã me olhava de longe com um misto de fúria e incerteza. Ela não estava acostumada a perder o controle da narrativa. Ela era noiva, a estrela, a melhor filha. Mas agora havia uma nova história sendo contada. E eu era a autora. No fim da festa, enquanto os convidados iam embora, meus pais me chamaram para conversar em um canto. O salão já estava com as luzes mais baixas, e a equipe começava a desmontar os equipamentos. Por que você fez isso? Minha mãe perguntou, quase sussurrando. Fez o quê? Retruquei. Deixar todo mundo saber que o salão é seu. Você sabia que isso ia nos envergonhar. Eu não deixei ninguém saber. Eu apenas estive presente. Foi o mundo que decidiu olhar. Isso aqui era para ser um momento da sua irmã, não seu. Disse meu pai, tentando conter a raiva. E foi. Eu apenas deixei claro que, enquanto vocês me jogavam pro escanteio, eu estava construindo. Silenciosamente. Com dignidade. Algo que vocês esqueceram como se faz. Eles ficaram calados. Pela primeira vez, vi dúvida nos olhos deles. Pela primeira vez, não sabiam o que dizer. Mas eles nem imaginavam o que viria a seguir. A noite ainda não tinha terminado. E as consequências da arrogância deles, estavam apenas começando a ser servidas. As horas seguintes foram preenchidas por mais do que música e luzes, que estavam cheias de tensão mal disfarçada. Havia uma rachadura invisível naquela celebração, e ninguém sabia ao certo quando ela se abriria de vez. Mas eu sabia. Eu senti o momento se aproximando como quem sente a chuva antes que ela caia. Os convidados se despediam com abraços formais. Muitos vinham até mim com sorrisos envergonhados, como se estivessem descobrindo uma nova versão da história, aquela que nunca lhes contaram. Alguns me diziam frases como, você sempre foi tão discreta, você merece muito mais, ou agora tudo faz sentido. Mas nada do que eles diziam me interessava tanto quanto o silêncio dos meus pais. A ausência de desculpas. O orgulho ferido disfarçado de indignação. Minha irmã, por sua vez, já não conseguia manter a fachada. A maquiagem borrada, os passos duros, o sorriso forçado nas fotos que insistiam em tirar. O noivo, tenso, tentava segurar as pontas. A verdade é que aquele não era mais o casamento dos sonhos. Era um retrato de uma família despedaçada pela própria vaidade. Quando a festa se aproximava do fim, caminhei até a área reservada ao administrativo do salão.
Pedi para falar com a gerente de eventos e solicitei algo simples: quero que a cobrança final do evento seja enviada diretamente para os contratantes. Nada de intermediários. Claro, sem problemas. Posso mandar ainda esta noite, envie. Mas com um detalhe a mais. Acrescentei. Ela me olhou com atenção. Acrescente ao e-mail a nota de que, por padrão da empresa, qualquer inadimplência no pagamento poderá resultar em ação judicial imediata e proibição de uso do espaço em eventos futuros. A gerente concordou, compreendendo mais do que eu precisei dizer. Voltei para o salão. Minha irmã estava ao lado do noivo, tirando as últimas fotos. Me aproximei calmamente, sem alarde, e quando ela me viu, seu semblante endureceu. O que você quer agora? Disse, exausta. Vim desejar boa sorte no novo lar. Espero que a casa que ganhou seja suficiente para esconder tudo o que você ainda vai colher do que plantou. Você não pode simplesmente sair de cena, não é? Sempre tem que deixar uma última palavra. Não. Sempre me mandaram calar a boca. E por anos eu calei. Hoje, eu falo. O noivo tentou intervir. Gente, chega, já deu, não é? Deu sim. Respondi. Vocês vão receber a cobrança do restante do evento por e-mail. Hoje mesmo. Sugiro que paguei no prazo. E parabéns pela escolha do local. Gosto de pensar que fui, de certa forma, parte dessa celebração. Minha irmã empalideceu. Você tá mesmo cobrando? Do seu próprio sangue? Sangue? Ah, irmã, o que corre em mim é outra coisa. Não é o mesmo que corre em quem me distratou desde a infância. Quem me ama, não humilha. E quem humilha, aprende que a vida tem formas muito próprias de devolver. Me virei e fui embora, sem esperar resposta. Do lado de fora, o ar estava mais leve. A música, abafada pelas paredes, soava distante. Entrei no meu carro e, por um momento, respirei fundo. A mão firme no volante, os olhos encarando o próprio reflexo no retrovisor. Eu não estava com raiva. Estava em paz. Durante anos, desejei ser reconhecida por meus pais. Quis que minha irmã me enxergasse como igual. Que houvesse carinho, respeito. Mas aprendi que algumas pessoas só entendem o valor do que perderam quando ele se apresenta com poder. Quando se impõe. Naquela noite, eu não humilhei ninguém. Apenas devolvi, com elegância, tudo o que recebi com desprezo. Mas o que eu não esperava era o que viria nas horas seguintes. Na manhã seguinte, acordei com o celular vibrando. Chamadas não atendidas. Mensagens da gerente do salão. Entrei em pânico por um segundo, achando que algo havia dado errado no evento. Mas quando li a primeira mensagem, entendi. Bom dia. Enviamos a cobrança como combinado. Porém, os contratantes disseram que o restante do valor seria presente de família, que não pagariam mais nada. Disseram que você não cobraria dos próprios pais e encerraram a ligação abruptamente. Fiquei alguns segundos olhando fixamente para a tela. Senti um frio na espinha, mas depois veio a calma. O tipo de calma que antecede decisões definitivas. Eles achavam que a filha menos merecedora jamais teria coragem de ir até o fim. Achavam que eu era fraca. Que jamais os confrontaria com firmeza. Que o sangue falaria mais alto do que a dignidade. Mas estavam enganados. E dessa vez, não haveria conversa. Não haveria mais silêncio. E o que viria a seguir faria cada palavra que disseram naquela mesa, sobre eu merecer morar de aluguel, parecer pequena diante do que estavam prestes a enfrentar. Liguei para meu advogado no início da manhã. Expliquei a situação com clareza, sem alterar o tom. Ele conhecia minha história, minha trajetória, e sabia exatamente como agir. Eles acham que você não vai levar isso adiante, ele disse. Então é hora de mostrar que estão errados, respondi. Formalize a cobrança com prazo legal. E se não houver pagamento até o vencimento, prossiga com a ação judicial. Desliguei e senti um alívio quase físico.
Era como se, finalmente, eu estivesse limpando as feridas que carreguei por tanto tempo. Não era sobre o dinheiro. Nunca foi. Era sobre dignidade. Minhas mãos tremiam um pouco. Mas era diferente de medo, era força represada, agora ganhando forma. 2 dias depois, o telefone tocou. Era minha mãe. A voz dela parecia uma mistura de fúria e desespero. Que absurdo é esse? Você mandou um advogado cobrar a gente? Sua irmã acabou de se casar. Estamos atolados de despesas. Deveriam ter pensado nisso antes de tentar me usar. O salão foi alugado. O contrato foi assinado. O serviço foi prestado. Agora, precisa ser pago. Mas somos sua família. Não, mãe. Vocês são as pessoas que passaram a vida me dizendo que eu não merecia nada. Agora querem empatia? Com que base? Isso vai acabar com a nossa relação. Qual relação? Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez, sem resposta. Eu não estou fazendo isso por vingança. Estou fazendo porque, pela primeira vez, estou escolhendo a mim. Vocês me ensinaram que, para ser ouvida, eu teria que merecer. Pois bem, agora que sou ouvida, quero ver se sabem ouvir também. Sua irmã está arrasada. Disse que nunca vai te perdoar. Ela vai sobreviver. Assim como eu sobrevivi, por anos, sendo tratada como o resto. Desliguei antes que ela tivesse chance de continuar. E pela primeira vez em muito tempo, não chorei. O prazo legal passou. Nenhum centavo foi pago. Então meu advogado entrou com a ação. Em poucos dias, meus pais e minha irmã foram formalmente notificados. A justiça, aquela que nunca encontrei no coração deles, começava agora por outro caminho. O que eu não esperava era a repercussão. O proprietário anterior do salão, um homem influente na região, soube da história e, como admirava minha trajetória, resolveu contar o caso para um conhecido do setor de eventos. Em poucos dias, empresários, organizadores e até fornecedores começaram a me procurar, oferecendo parcerias. Eles não viam apenas uma mulher que venceu sozinha, viam alguém que soube manter a cabeça erguida enquanto era esmagada. E que, quando teve a chance, não se vingou com crueldade, mas com justiça. Enquanto isso, a imagem da minha irmã, que sempre se gabou da vida perfeita, começava a se desmanchar como maquiagem em dia de chuva. Pessoas comentavam. Colegas do noivo cochichavam. As aparências, que por tanto tempo sustentaram a arrogância dela, já não protegiam mais. Algumas semanas depois, recebi um e-mail. Era do noivo, agora, marido. Um pedido de desculpas discreto, mas sincero. Dizia que não sabia de metade do que eu tinha enfrentado, e que admirava minha postura. Contou que a convivência com minha irmã havia mudado após o casamento, e que muita coisa estava vindo à tona. Não respondi. Não era meu papel consertar aquilo. Minha luta era outra. O processo seguiu seu curso. Meus pais tentaram acordo de última hora, com promessas, lamentos e justificativas. Diziam que não queriam manchar o nome da família. Mas já era tarde. Comparecemos à audiência. Todos juntos, como uma família, diante de um juiz. Ali, frente a frente, sem máscaras, não havia mais filha preferida ou filha invisível. Havia uma mulher, e eu, que chegou ali por méritos próprios. E 3 pessoas que, por egoísmo, deixaram o amor se transformar em dívida. Meus pais estavam visivelmente abalados. Minha mãe tremia. Meu pai mal falava. Minha irmã, antes tão altiva, mantinha os olhos baixos o tempo todo. Pela primeira vez, ninguém tentou se justificar com frases vazias. O juiz homologou o pagamento com multa. Eles teriam que arcar com tudo, e ainda lidar com o nome envolvido em um processo público. Na saída, minha mãe me alcançou no corredor. Você venceu, é isso que queria? Olhei fundo nos olhos dela. Não, mãe. O que eu queria, vocês nunca me deram. Eu só aprendi a viver sem. Hoje, o salão continua prosperando.
Ampliei o espaço. Criei novos ambientes. Cada evento que realizo ali é mais do que trabalho, é cura. Cada história celebrada entre aquelas paredes representa tudo o que eu lutei para conquistar: respeito, reconhecimento, paz. Minha família vive em silêncio agora. Um silêncio diferente daquele que me impuseram a vida toda. É o silêncio de quem percebeu, tarde demais, que desvalorizar alguém pode custar caro, e não estou falando apenas de dinheiro. Eles me ensinaram a suportar. Eu aprendi a superar. E, no fim das contas, a lição ficou: quem nasce para ser diminuído, quando escolhe crescer, se torna impossível de ignorar. Se essa história mexeu com você assim como mexeu comigo, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem de superação, coragem e justiça. E agora eu quero saber, você teria coragem de fazer o mesmo que essa filha fez? De enfrentar os próprios pais e a irmã que sempre te humilharam, e mostrar que quem é desvalorizado também pode vencer? Comenta aqui embaixo o que você teria feito no lugar dela, e me diz de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que eu vou passar nos comentários e deixar um coração no seu. Sua participação é muito importante para mim. Vamos juntos dar voz a quem foi silenciado por muito tempo. Até o próximo vídeo.